Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje ele trazer um tema, esse tema chama-se Não transforme as palavras em medo. Hoje as pessoas estão com medo de tudo, e principalmente do que estamos vivenciando. Então, à luz da palavra de Deus, eu trouxe uma passagem bem conhecida para que vocês possam acompanhar, ou vocês também expressar a sua opinião através do WhatsApp, e que todos possam compartilhar. A passagem que eu trouxe foi lá em Números capítulo 13, do versículo 16 ao versículo 27. E depois vamos ver do versículo 28 ao versículo 33. São duas etapas, por quê? A leitura. Porque são dois momentos diferentes, onde você vai poder acompanhar o momento da palavra, onde tudo está bem, e o momento da palavra, onde tudo pode estar mal. Então vamos ler. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela há, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobé, a entrada de Amote. E subiram para o lado do sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Senai e Itamaí, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escola, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, no qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também as romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escola, por causa do cacho, que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Cortaram-lhe e disseram: Fomos à terra, aqui nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então vemos aqui nessa primeira parte da leitura que o que Deus tinha prometido para todo o povo de Israel, eles puderam comprovar quando chegaram no momento certo. E Moisés enviou 12 pessoas, inclusive Josué e Caleb, para poder olhar toda a terra. E quando eles olharam toda a terra, eles viram que verdadeiramente o que Deus tinha prometido, eles confirmaram no versículo 27, através do seu próprio depoimento, dizendo: verdadeiramente a terra mana leite e mel. E trouxeram a comprovação através do grande cacho de uva, aonde 2 homens tiveram que conduzir, trazer essas uvas. Assim como Moisés tinha falado: vão lá, venham lá, espie a terra, olhe a terra, e traga a comprovação se essa terra verdadeiramente é fértil. Então, eles trouxeram a prova.
que o que Deus havia prometido para eles era verdadeiro e comprovado. Não somente os próprios olhos dos 12 espias, mas também trouxeram a prova real através do cacho de uva e das romãs e dos figos. E no versículo 28 até o versículo 33, você vai ver agora um depoimento dos outros espias. O que é que eles vão falar depois que vivenciaram, provaram e trouxeram também a prova que a terra é verdadeiramente uma terra fértil e boa para todo o povo de Israel viver. E no versículo 28, agora começa o efeito da palavra do medo. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os filhos que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você vê que agora o depoimento de uma terra que emana leite e mel, ele começa agora a ser manchado, como fala aqui no versículo 32, e infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então eles trouxeram agora a má fama, uma má notícia. Por mais que a terra fosse boa, agora aquela palavra de medo, ela teve um efeito tão devastador, não só no coração daqueles 10, porque o medo ele tomou de conta dos 10 espias. Deus tocou no coração de Moisés a enviar 12, cada um representando as 12 tribos de Israel. E quando voltaram, 10 estavam contaminados pelo medo. Josué e Calebe estavam cheios de esperança, de encorajamento e de certeza que eles iriam possuir a terra, porque Deus havia prometido para eles. Mas o medo fez, infelizmente, contaminar não somente o coração desses 10 espias, mas o coração de toda a congregação de Israel. Aqui, vamos ver em Números capítulo 14, versículo 1 em diante, até o versículo 10, mas eu quero pegar por partes, e vamos analisar as partes. Em Números capítulo 14, versículo 1 ao versículo 10, fala assim. Eu quero ler só o começo, para você entender. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Então nós estamos vendo que a notícia que deram para a congregação, que ali havia um povo forte, ali havia um povo gigante, que a terra consumia todos aqueles que se fossem corajosos a querer tomá-la, se dispor a querer tomar, a invadir aquela terra e tomar posse. Deus ele faz uma promessa, mas uma promessa de posse, de tomamento de posse. Você vê que as promessas de Deus são promessas onde o homem ele tem que tomar posse dela. As promessas de Deus, ela tem que haver luta de nossa parte.
ela tem que haver o encorajamento e a espontaneidade através das nossas ações naquilo que Deus nos promete. Então as pessoas não entenderam, nem estão entendendo como é o agir de Deus. Deus prometeu uma terra fértil. E quando tiveram que lutar por aquela terra, o medo fez o povo chorar. Então no versículo de Números 14:1, fala que o povo chorou naquela noite. No lugar do povo ficar feliz, ficar comentando, olha, Deus prometeu uma terra verdadeiramente fértil, uma terra que emana leite e mel, olha, nós vamos conseguir vencer. Não. O povo passou a noite inteira, infelizmente, que havia o medo dominado, contaminando o coração daqueles que estavam indecisos. O coração dos indecisos foram contaminados pelo medo. Porque a palavra de medo, ela tem um poder de propagar, ela tem uma velocidade incrível de alcançar corações. Principalmente no coração daquele que está na dúvida, na incerteza, na insegurança. O medo ele é uma chave que abre todo esse sentimento. E aí gera o pânico, o caos. E aí aquilo que o povo tinha que conquistar, viver, se alegrar, em meio às lutas que eles teriam que enfrentar, os gigantes que eles teriam que vencer, infelizmente não vivenciaram a promessa de Deus. Não vivenciaram a promessa de Deus, porque permitiram que o medo fosse maior do que a promessa que Deus tinha feito para eles. E o medo ele tem um poder, infelizmente, de deixar a voz da razão, a voz de Deus, silenciar no coração daqueles que deixam medo entrar. Então a voz da razão, a fé, ela é silenciada por conta que muitos abrem o seu coração para o medo, para as incertezas, para o caos, o pânico. E aí o que eles poderiam viver, não vão viver. O que eles tinham sonhado, tantos e tantos anos, a promessa para serem libertos. Deus envia Moisés, realiza as 10 pragas do Egito. O povo vê o prodígio de Deus acontecer. O povo vê o mar se abrindo. O povo vê todo o exército de Faraó sendo ali destruído, morto. Nem um só israelita precisou morrer ou pegar espada. Mas o próprio Deus protegeu eles, cuidou deles. Deus fez eles passar de pé enxuto em meio ao mar. O grande milagre das águas serem abertas aconteceu. E eles puderam passar no meio de um problema muito maior. Um problema que era impossível humanamente alguém resolver. E Deus ele trouxe o milagre do mar se abrir. E eles passaram. Mas parece que o medo apaga tudo que Deus tem feito em nossas vidas no passado. Parece que o medo faz as pessoas esquecer de quem é Deus. E as pessoas voltam para trás e querem voltar para trás. Você vai ver o que é que o povo começa agora a falar. Como o medo faz as pessoas perder tudo aquilo que elas conquistaram. O medo tem esse poder de fazer as pessoas voltar para trás, retroceder as vitórias que conquistaram. Olha o que a Bíblia fala aqui, Números capítulo 14, versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Você está vendo como o povo é?
Deus tem um trabalho de tirar Moisés. Deus faz todo o planejamento, formando Moisés, permitindo Moisés ser criado pela filha de Faraó, para que pudesse ter todo o treinamento de um grande líder, para poder ter toda a ciência e conhecimento da maior potência do mundo na época, que era o Egito. Então Moisés foi preparado para ser o rei, o líder do povo. E aí Deus passa 40 anos formando Moisés. Depois de 40 anos, Moisés foge para o deserto, para não ser preso. E ali Moisés vai ter sua vida durante mais 40 anos. E depois Deus vai e chama Moisés e conduz novamente para voltar ao Egito, para libertar o povo. E esse mesmo povo que clamou para Deus os libertar, é o mesmo povo que agora clama para voltar para trás. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Deus levanta líderes, Deus levanta homens de Deus, Deus levanta libertadores para nações, Deus levanta homens e mulheres de Deus para conduzir nação, para governar a nação, para governar ministérios, para governar povos. E as pessoas, por um problema que acontece, que surge, já começa, infelizmente, a murmurar contra Deus. Quando Deus levanta uma liderança certa, quando Deus levanta um povo para libertar, aí começa a vir o quê? Os murmúrios. Quando começam a vir de fato, ter que enfrentar as suas primeiras guerras, os seus primeiros dilemas, aonde o povo vai ter que agora lutar. Aí o povo já antes de lutar, já são infelizmente derrotados por eles mesmos. A própria pessoa se derrota. Quem derrotou Israel foi eles mesmos, não foi nem o povo. Eles mesmos decretaram a própria derrota. Assim são muitas pessoas. A própria pessoa nem enfrenta o problema, nem enfrenta nada, e ela já proclama a sua própria derrota. Tudo por conta do medo. O medo, ele vai separar os valentes dos medrosos, dos vitoriosos, dos derrotados. Mas tudo isso começou por conta da palavra. Você vê que a palavra, ela pode transformar promessas em frustrações. Não porque a promessa ela é frustrante, mas a pessoa vai se lamentar porque não fiz, porque desisti, porque não continuei. Ela só vai se lamentar por não ter lutado por aquilo que Deus tem para ela por promessa. O que é que Deus tem por promessa para a sua vida? Você tem lutado? Ou você tem desistido no meio do caminho? Quantos e quantos desistem por conta dos problemas que vão enfrentar? Quantos desistem porque começou a aparecer os primeiros problemas? A Bíblia fala que nós temos que lutar. O povo já tinha a vitória certa, como Josué fala aqui no versículo. Aqui Josué ele fala um destaque interessante, ó. No versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Caleb já estava no seu coração a fé, já estava tudo vencido. Certamente vamos prevalecer, já vencemos. Olha, tudo isso aí são lutas que temos que passar, mas já vencemos essas lutas. Isso é fé. Fé não é aquilo que você está vendo. Fé é aquilo que você vai ver. É aquilo que você luta para ver. É aquilo que você se esforça para conquistar. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, por coisas que vão se realizar, por aquilo que vai ser construído, através das lutas, das batalhas. Então,
Com tudo isso, eu espero que todos que assistirem possam colocar no seu coração que Deus está guardando o nosso país, a nossa nação chamada Brasil. Deus tem promessa para a nossa nação. Deus tem promessa para o povo de Deus. Porque bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E aqui é um povo que clama o nome de Jesus. Aqui é um povo, querido, que está buscando Deus. Então não fique atemorizado por conta de qualquer pandemia, epidemia, qualquer vírus que seja. Confie no Senhor. A sua esperança, querido, não está no homem, está em Deus. A Bíblia fala que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Quem guarda a sua vida e a minha vida é Deus. Não temos que também tentar Deus. Temos que se prevenir. Temos que ter cuidados. Mas deixar o pânico, o medo tomar de conta do coração das pessoas. Porque isso vai apagar, infelizmente, a fé que Deus criou no seu coração, através da palavra dele. O medo tem um poder de apagar a fé. O medo tem esse poder. Se você for alimentar o medo, você vai ver, liga a televisão, é só morte, desgraça. Você vai ligar outro jornal, é só falando em como é que vai ser daqui a alguns meses. Tem pessoas pensando em tirar a própria vida. Tem pessoas entrando em pânico. Pessoas que já têm problema psiquiátrico, psicológico, já está entrando em parafuso, com medo de morrer. Nem adoecer, já estão com medo de morrer. Querido, em Salmos, o que é que fala em Salmos? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás o quê? Atingido. Meu irmão, você tem Deus? Você tem Deus? Então, crê nessa palavra. Você crê em Salmos 91? Que praga algumas que na tua vida? Então creia. Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa. O povo de Israel não acreditava na promessa de Deus. Então não puderam viver a promessa de Deus. Só viveu aqueles que acreditaram. E no final de tudo, ainda quiseram apredejar, a matar a pedradas Moisés. Aqui no versículo 10, Números 14, versículo 10 fala assim, ó: mas toda a congregação disse que os apedrejaram. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Ainda quiseram matar Caleb, quiseram matar Josué e quiseram matar Moisés a pedradas. Você está vendo como o povo é? Mas Deus não permite isso acontecer. A Bíblia fala que a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. E o final daquele povo foi triste. Porque a incredulidade deles, infelizmente, fizeram que aqueles que foram incrédulos, todos, não entraram na terra prometida. Só entrou Josué e Caleb. Nem Moisés entrou na terra. Então isso mostra que nós temos que ter o espírito de fé, o espírito diferente, acreditar nas promessas do Senhor, não deixar o medo ser maior do que a nossa fé. Vamos orar, vamos lutar, não vamos desistir. As igrejas estão fechadas, mas os joelhos estão continuando em oração. Vamos orar para que tudo isso venha passar. Pessoas não podem ser acompanhadas nas igrejas, porque as portas estão fechadas. Isso não é de Deus, isso é maligno. Isso não é de Deus. Onde milhões de pessoas não estão podendo cultuar Deus nos templos do Senhor, na igreja do Senhor. Então isso jamais isso pode acontecer. Ah, pastor, então quer dizer que o que está acontecendo não é Deus que permite? É Deus que permite.
Mas Deus não mandou ninguém fechar a igreja. Deus não mandou os pastores fechar as igrejas. Eu não estou falando do que está acontecendo, estou falando do que está sendo ocasionado por conta disso. Ah, pastor, então não pode o povo se reunir, não, se não adoecer. Querido, nós temos que ter estratégia. Se não pode um número maior, fica um número menor. Se fosse assim, os repórteres não estariam aí fora. Eles não ficam aí fora, de 2, 3. Se eles que estão levando a notícia podem ficar, quanto mais os homens de Deus, que têm Deus em suas vidas, não serão protegidos. Deus não protege o seu povo. Não vamos ficar em grandes números. Mas poderia a igreja estar aberta. E atendendo e orando pelas pessoas. Em pequenas quantidades. Vamos orar a Deus para que tudo isso venha passar. Vamos orar a Deus para que Deus possa encorajar. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Mas antes de orar, eu peço para que você possa se inscrever no nosso canal do WhatsApp, que é Comunidade Regis Davi. Compartilhar para que possa esse vídeo alcançar outras pessoas. Que essa palavra com certeza vai ajudar muitos a não deixar o medo prevalecer, a dominar a sua fé. Porque a Bíblia fala que todas as coisas é possíveis ao que crê. Crês tu nisso? Você crê nisso? Você pode todas as coisas em nome de Jesus? Então guarde isso no seu coração. Vamos orar. Fazer uma oração para que o medo não venha instalar no seu coração e fazer morada nele. Mas a fé vem criar raízes e dar frutos em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos vivendo, Pai, um tempo onde muitos estão, Pai, atemorizados, com medo, Deus. Mas que esse medo não venha apagar jamais, Deus, a fé do Teu povo, a fé no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas fortalece a nossa fé, Senhor, fortalece a cada um, Deus, dá força, disposição e ânimo, a não desistir jamais. Porque a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, Deus. E essa palavra que foi, Pai, trazida, Pai, ministrada, Deus, ela possa, Pai, ganhar, Pai querido, um efeito sobrenatural conforme, Deus, o Teu querer. Pai querido, tudo é possível ao que crer. Não vamos deixar, Pai, as palavras, Pai, do medo, Pai, criar raízes no coração. Mas sim as palavras, Pai, certamente venceremos. Certamente vamos prevalecer. Porque Deus está conosco. E a Bíblia fala também, Senhor, que os Teus servos, Pai, Josué e Caleb falaram: se tão somente o Senhor se agradar de nós, iremos possuir toda essa terra. Nós temos, Senhor, que agradar ao Senhor. Nós temos que fazer Tua vontade, Deus. E iremos, Pai, prevalecer e vencer tudo isso que está acontecendo. Não somente, Pai, o que está se passando no mundo, essa pandemia, esse vírus, coronavírus, mas também todos os problemas, Pai, na família, em meio, Pai, os filhos, o casamento, o relacionamento, Deus. Essa fé, Deus, que está, Pai querido, adoecida, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha encorajar, que o Senhor venha libertar em nome de Jesus. E assim eu creio, Pai. E todos que creem digam amém, graças a Deus, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que você possa guardar no seu coração o tema que foi trazido hoje. Jamais permita que o medo transforme a sua fé em desesperança, em desconfiança, mas que a palavra de Deus venha transformar o medo em fé, encorajamento e esperança. E assim eu creio e acredito que essa palavra você vai guardar e vai gerar efeito no seu coração. Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.